Ô moçada, vocês tá bom? Gente, hoje nós vamos fazer aqui uma receita bem simples, mas muito saborosa. Nós vamos preparar um biscoito de polvilho doce frito. O biscoito de polvilho doce frito é uma receita bem antiga, né? O pessoal aqui da roça fazia bastante, as pessoas mais velhas também faziam bastante e é ideal ali para o café da manhã ou para o lanche da tarde. E o bom dessa receita é que ela precisa de apenas 3 ingredientes: açúcar, polvilho doce e ovos. Então é uma receita aqui bem econômica e que tem um resultado final bem bacana. E aqui, para facilitar para o pessoal, nós vamos medir os ingredientes em copos americanos. Então aqui eu separei um copo americano de açúcar cheio até na boca e 3 copos de polvilho cheios até na boca. Depois, dependendo das condições da receita, né, talvez a gente precise de um pouquinho mais de polvilho. Mas a base para nossa receita vai ser aqui 3 copos americanos de polvilho doce e 1 copo americano de açúcar. Então aqui, pessoal, peguei a nossa bacinha e vou juntar aqui os nossos 3 copos americanos de polvilho doce. Esse polvilho que eu uso aqui é o polvilho caipira, né, o que a gente produz aqui mesmo na roça. Então ele é um pouquinho mais grosso do que aquele polvilho que a gente compra no supermercado. Mas o de supermercado também é excelente para a gente estar fazendo a receita. Só vai dar uma diferencinha ali na quantidade de ovos. O polvilho de supermercado ele tende a gastar um pouco menos de ovo do que o nosso polvilho caipira. E eu vou colocar aqui também o nosso copo americano de açúcar. E a gente vai dar uma misturada aqui. Aqui o pessoal não pode exagerar muito nessa quantidade de açúcar, né? Porque senão desanda o nosso biscoito. Então, se vocês quiserem colocar aqui mais um pouquinho de açúcar, até pode, mas no máximo mais meio copo americano. Agora, se vocês quiserem colocar menos, não tem problema. Então, terminei de misturar e agora a gente vai acrescentar aqui os ovos para a gente dar ponto na nossa massa. Possivelmente, aqui a gente vai gastar mais do que os 2 ovos, mas a gente vai começar colocando aqui de pouco em pouco para não ter o perigo da nossa massa ficar mole demais e passar do ponto. Vamos misturar aqui, principalmente para quem for utilizar o polvilho de supermercado, né? O ideal é não colocar mais de 2 ovos de uma vez para não ter perigo de passar do ponto. Pois, como eu disse, o polvilho de supermercado ele tende a gastar menos ovos para a nossa massa chegar no ponto. Aqui agora vamos com a mão mesmo, que senão a gente não consegue misturar bem aqui o polvilho. Moçada, e para quem não sabe ainda, a gente lançou recentemente o nosso curso de receitas mineiras. No nosso curso de receitas mineiras, a gente ensina um passo a passo de forma detalhada para vocês conseguirem reproduzir as mais famosas e tradicionais receitas aqui do nosso estado de Minas Gerais, de forma que vocês vão se tornar experts na culinária mineira. Então, quem tiver interesse de conferir, né, o nosso curso, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então aqui a nossa massa ainda está seca, vou acrescentar mais um ovo. Vamos misturar aqui com a colher primeiro, né, para fazer menos uma breca com a mão, né? E agora vamos voltar a amassar aqui com a mão, porque com a colher aqui a gente não consegue dar o ponto da nossa massa. Aqui ainda está faltando ovo para nossa massa chegar no ponto, mas ela já está ficando bem úmida. Então daqui para frente a gente vai adicionando de pouco em pouco. Então eu vou adicionar uma gema aqui por enquanto, depois se precisar eu adiciono a clara desse ovo aqui que eu estou deixando separado. A nossa massa ainda está seca, então eu vou juntar a clara do ovo que a gente tinha deixado reservada. Agora a nossa massa aqui já deu uma amolecida boa. Estou achando aqui que ela já vai praticamente chegar no ponto. Aqui agora a gente vai dar uma sovadinha boa nela aqui, para a gente misturar muito bem o polvilho e os ovos, para a gente ver se vai precisar de mais ovo ou não. Pessoal, então a nossa massa aqui ela está quase chegando no ponto, mas na minha opinião ainda falta um pouquinho aqui. Quando a gente vai abrir a massa aqui para enrolar e para fazer os biscoitos aqui, ó,
a gente vê que ela ainda está bem quebradiça. Mas essa massa ela não pode ficar muito mole mesmo, ela é uma massa mais quebradiça. Então aqui a gente vai arrumar só mais um pouquinho de ovo. Eu separei mais um ovo aqui, mas eu acho que até só a gema é muito aqui para nossa receita. Então o que eu vou fazer? Eu vou bater o nosso ovo aqui e vou arrumar mais ou menos aqui, ó, 1/3 do ovo. Então vamos misturar aqui para ver como vai ficar, se já vai ser o suficiente. E com esse pouquinho de ovo aqui, pode acontecer até da nossa massa ficar mole demais. Mas se isso acontecer também, é só a gente acrescentar um pouquinho de polvilho para consertar ela. Então vamos misturar bem a nossa massa aqui para incorporar esse pouquinho de ovo que a gente colocou. Então olha aqui, pessoal, a nossa massa já está no ponto certo. Nesse ponto aqui, ó, a gente já consegue aqui enrolar os nossos biscoitos aqui, ó, bem facinho, ó. Quando a gente faz aqui, a gente já consegue aqui, ó, deixar ele bem bonitinho e tá no jeito de fritar. Essa receita, né, o mais difícil dela é a gente acertar esse ponto da massa. Ela não pode ficar dura demais, né, porque senão os biscoitos vão trincar quando a gente for fritar. E ela também não pode ficar mole demais, porque senão os biscoitos, né, eles vão desmanchar quando a gente colocar na gordura quente. Então, acertou o ponto da massa, é 95% de chance da nossa receita dar certo. Então, só lembrando, essa massa ela não pode ficar nem firme demais, nem mole demais. Se por acaso vocês errarem o ponto e a massa ficar mole demais, é só ir adicionando polvilho aos poucos até a massa ficar nesse ponto aqui. Se a massa ainda estiver firme, é só ir acrescentando o ovo aos poucos ali como a gente fez. Então agora eu vou lavar minhas mãos e vou passar ali para o nosso fogãozinho antigo para a gente estar fritando os nossos biscoitos de polvilho doce. Então aqui coloquei um pouco de banha de porco aqui para derreter, para mim fritar aqui os meus biscoitos. Mas vocês podem fritar aí no óleo vegetal, né, no óleo de soja, sem problema algum, dá certo a mesma coisa. Eu que já estou acostumado a usar a banha aqui, então a gente sempre usa a banha para fazer as frituras. E aqui, pessoal, o importante é a gente colocar uma quantidade que vai dar para a gente cobrir os nossos biscoitos, né? Porque esse biscoito ele tem que fritar por igual e a gente ainda tem que lembrar que ele vai crescer, ele vai aumentar, né, o tamanho. Então a gente precisa colocar aqui uma boa quantidade de óleo ou de gordura que dê para a gente fritar bem os nossos biscoitos. Outra coisa importante aqui que a gente tem que observar é que esse óleo, né, essa banha, ela não pode estar nem quente demais, nem frio demais. Ela tem que estar ali no meio termo. Porque se ela estiver aqui muito fria, né, o nosso biscoito vai encharcar. Se ela estiver muito quente, o nosso biscoito vai dourar rápido demais e não vai dar tempo, né, dele cozinhar, dele fritar por dentro. Então aqui, pessoal, a minha gordura de porco, né, minha banha de porco já deu uma boa aquecida e agora a gente vai começar a fritar os nossos biscoitos aqui. A gente vai pegar aqui um punhado de massa, né? E esse tamanho que vocês vão modelar os biscoitos aqui vai depender do gosto de vocês. Então a gente vai modelar aqui e jogar com cuidado aqui na nossa gordura. Aqui a gente vai virando ele, né, à medida que ele vai subindo, para ele fritar igual. E aqui eu vou dar uma baixadinha no meu fogo, que eu tô achando que ele tá começando a esquentar demais. A cor aqui fica a critério de vocês. Se vocês quiserem deixar ficar mais douradinho, ou se vocês quiserem tirar mais branquinho, isso aí vai do gosto de cada um. Para mim aqui nesse ponto tá bom, senão ela fica muito escura. E a gente vai tirando aqui o nosso biscoito de polvilho frito e colocando aqui num prato com papel toalha para ele ir escorrendo. E agora é só a gente repetir esse processo com o restante da nossa massa. Então, moçada, ficaram prontos aqui os nossos biscoitos de polvilho doce fritos. E olha para o pessoal ver aqui, ó, que bacana ficou.
Eu vou partir um aqui para vocês verem, ó, que bonito que ele fica aqui por dentro, ó. Olha que bacana. E esse biscoito aqui, ele é muito saboroso, muito bom ali, como eu disse, para o café da manhã ou para o lanche da tarde. Agora aqui é só a gente passar um cafezinho e aproveitar essa delícia. Moçada, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui. Lembrando que quem tiver interesse em se aprofundar na arte da culinária mineira e virar um expert aí nos mais famosos e tradicionais pratos da cozinha mineira, o link do nosso curso está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Grande abraço e até a próxima!